Olá, pessoal, tudo bom? Vamos lá para a nossa oitava aula, né, pessoal? E nesse encontro vamos tratar de três pilares fundamentais da engenharia de requisitos: a verificação, validação e gerenciamento. Então, verificar significa checar se aquilo foi especificado, né, se está sendo construído de uma forma correta, seguindo aí normas e padrões técnicos. Validar é confirmar se estamos construindo um produto certo, né, aquele que soluciona o problema do cliente e atende às suas expectativas. Já o gerenciamento de requisitos se preocupa em acompanhar e controlar esses requisitos ao longo de todo o ciclo de vida do próprio projeto e garantindo aí que mudanças sejam tratadas de maneira estruturada e rastreável. Então, a combinação desses três pilares, desses três processos, aumenta a qualidade do sistema e minimiza riscos, né, de insucesso. E a ideia, né, pessoal, que possamos analisar por que é crucial investir tempo em validação e validação desde o início. Também a ideia é que possamos ver, né, técnicas eficazes para revisar e testar requisitos, discutir aí, e inevitavelmente, né, como acontece, como gerenciar essas mudanças e como lidar com elas de um modo mais consistente. O objetivo é proporcionar, né, uma visão clara, analítica, de como assegurar que o software entregue e atenda às necessidades do negócio e seja construído, né, com disciplina e técnica, tá? Bom, pessoal, então a primeira razão, né, para verificarmos e validarmos os requisitos é evitar que erros sejam descobertos somente nas fases avançadas do desenvolvimento. Quanto mais tarde um problema é identificado, maior é o esforço e o custo para corrigi-lo. Então, pequenas ambiguidades ou inconsistências na especificação podem se transformar em funcionalidades mal implementadas ou em funcionalidades desnecessárias. Então, detectá-las logo após a licitação possibilita correções rápidas e de baixo impacto. Além disso, o processo reduz retrabalho, que é um dos maiores vilões em projetos de software. Então, ao validar as necessidades e ao verificar a conformidade com o que foi solicitado, diminuímos a chance de reescrever partes significativas do sistema. Outro aspecto essencial é garantir a aderência às solicitações, né? Então, verificamos se cada requisito corresponde fielmente àquilo que o cliente pediu, né? E validamos se aquilo que foi pedido realmente resolve o problema. Finalmente, todo esse escopo, né, deve estar alinhado com um valor esperado, né, justamente pelo negócio. Não se trata apenas de atender uma lista de requisitos, né, mas entregar algo que gere benefício real, né, para as partes interessadas, tá? Então, galera, muita gente acaba confundindo, né, verificação com a própria validação, né? Mas são processos com objetivos bem distintos, né? Na, na verificação, né, verificar é comparar o que está escrito com padrões e critérios técnicos. Então, pessoal, a pergunta que acaba guiando, né, a verificação é: estamos conseguindo seguir corretamente a especificação? Então, a verificação busca detectar erros de formatação, de consistência e de completude mesmo, assegurando que cada requisito seja bem definido, sem contradições, tá? E seja viável de ser implementado. Já a validação, né, está voltada para outro tipo de pergunta. Estamos atendendo às necessidades reais do usuário, né? Nesse momento, então, o foco deixa de ser puramente técnico e passa a ser de negócio, né? Negocial, avaliando se os requisitos representam o que o cliente realmente precisa. Então, essas duas visões, né, são complementares e acontecem em momentos diferentes do próprio projeto.
Então, a verificação costuma ocorrer quando é, a redação, né, ou modelagem dos requisitos, né, foi finalizada, né, ou pelo menos já, né, não todo, né, mas pelo menos o requisito você quer validar, né, verificar, perdão, usando aí técnicas como revisão por pares, né, e inspeções formais. A validação envolve interagir com usuários, né, e as partes interessadas para certificar que as funcionalidades descritas realmente resolvem o problema. Uma mesma especificação pode ser tecnicamente perfeita, mas ainda assim está errada se não refletir os objetivos do projeto. Então, por isso, acaba sendo imprescindível, né, manter ambos os processos em funcionamento, garantindo que não apenas se escreva, né, requisitos corretamente, mas de fato escrever requisitos certos, tá? Então, pessoal, na prática, alternamos entre a verificação e a validação, na medida que refinamos a especificação. Então, são momentos distintos porque exigem olhares distintos. Um mais analítico, né, voltado aos detalhes técnicos, outro mais contextual, voltado ao entendimento do domínio do cliente. Então, a combinação de ambos, né, diminui a probabilidade de defeitos e aumenta a confiança que o produto final terá qualidade e aderência do negócio, tá? Então, quando falamos, né, em verificação de requisitos, estamos respondendo à pergunta: estamos construindo o sistema de forma correta? Então, esse processo se concentra em assegurar que cada requisito esteja preciso, sem ambiguidade, né, e também de forma consistente, né, com os demais. A precisão refere-se a usar termos claros, né, e objetivos também bem definidos, tá? Evitando interpretações múltiplas. Então, a consistência envolve checar se não há conflitos entre requisitos, se não existem lacunas ou redundâncias e se todos seguem o mesmo padrão de descrição. A verificação é uma análise técnica que pode incluir atividades como leitura crítica, inspeção formal, né, uso de checklist e ferramentas de verificação. Então, o objetivo é prevenir problemas antes que eles propaguem para fases posteriores. Então, quando a gente corrige, né, um erro de especificação na fase de requisitos, você evita que um desenvolvedor interprete erroneamente e escreva código errado, tá? O que poderia demandar muito mais tempo para corrigir, né, esse problema depois. Por isso, investir tempo em verificação é economizar também tempo no futuro, tá? E durante durante a verificação, há cinco critérios principais que devem ser avaliados. O primeiro é a clareza. Então, cada requisito precisa ser escrito em linguagem simples, né? E, ou seja, sem qualquer tipo de jargões desnecessários, né? E sem deixar margem para interpretação contraditórias. Então, o segundo é a consistência. Os requisitos não podem se contradizer entre si, ou com outros artefatos do próprio projeto, né? Se um requisito afirma que uma funcionalidade será obrigatória, o outro afirma que a mesma funcionalidade é opcional, isso precisa ser resolvido antes de avançar. Então, o terceiro critério é a completude. O requisito completo contém todas as informações necessárias para que os desenvolvedores e testadores possam entendê-lo e implementá-lo, tá? Lógico, sem detalhamento técnico, né, pessoal? Então, o quarto, né, é a validação, ou seja, se aquilo está sendo solicitado, é tecnicamente possível com os recursos e tecnologias disponíveis. Então, vejam, com isso, né, a gente garante que ele é viável. E, por fim, a rastreabilidade, né, que vai garantir que cada requisito possa ser ligado a uma origem, né, uma necessidade de negócio e, posteriormente, a elementos de projeto, código e teste.
Então, essa ligação ajuda a acompanhar as mudanças e avaliar o impacto de modificações futuras, tá? Para verificar, né, requisitos de forma eficiente, existem técnicas consolidadas na engenharia de software. Então, é, a revisão, né, por pares é uma, né, muito usada também, né? Colegas de equipe analisam os documentos e requisitos de forma independente, buscando pontos obscuros, erros ou omissões, né? Essa, essa troca de perspectiva revela problemas que o autor do requisito pode não ter percebido, né? Muitas vezes quem escreve, né, se acostuma com a própria interpretação. Então, as inspeções, né, formais são outra técnica bem utilizada. Elas envolvem reuniões estruturadas com papéis definidos, né, tendo aí o moderador, autor, leitores. E eles acabam seguindo, né, um roteiro específico. O objetivo, então, é examinar cada requisito, né, de forma sistemática, registrar defeitos e decidir correções. Esse processo é mais formal e, por isso, é indicado para projetos críticos ou quando existe a necessidade de cumprimento de normas específicas. Já os checklists, né, funcionam como uma lista de verificação que lembram a equipe dos critérios que precisam ser checados, como clareza, consistência e rastreabilidade. Eles ajudam a padronizar a análise e garantem que todos os aspectos essenciais sejam revisados. Por fim, a análise estática inclui o uso de ferramentas automatizadas para detectar erros de sintaxe em modelos, né, e inconsistências lógicas ou falta de aderência a padrões pré-definidos. Alguns ambientes de modelagem ou de documentação permitem rodar verificadores que apontam padrões de defeitos. A escolha entre essas técnicas depende do contexto do projeto. Na maioria das vezes, né? eh, a gente combina também, ah, a gente combina, né, essas técnicas para trazer aí um melhor resultado, tá? Uma vez que cada técnica revela tipos diferentes de problemas, certo? E a validação, né, pessoal de requisitos, ela vai acabar correspondendo aí a uma pergunta diferente da verificação. Estamos construindo o sistema correto? Então, vejam, o foco deixa de ser a especificação e passa a ser o problema, né, que, na verdade, a gente precisa resolver. Então, validar é ter certeza que aquilo que está sendo desenvolvido realmente atende às necessidades do usuário final e do negócio. Não adianta especificar com perfeição um requisito, se no fim ele não é útil ou não resolve o problema que motivou o projeto. Para validar, precisamos de contato, né, com quem de fato usará ou se beneficiará do sistema. Então, conversas, entrevistas, workshops e reuniões de feedback são momentos em que os usuários podem confirmar se os requisitos fazem sentido e sugerir também ajustes. Também acaba sendo importante entender o domínio da aplicação, né? As regras, restrições e tecnologias específicas daquele negócio. Sem essa compreensão, né, corre-se o risco de propor soluções inadequadas ou até mesmo incompletas, né? Então, a validação é um processo, né, colaborativo e interativo que visa garantir que o sistema, ao ser construído, né, estará alinhado às expectativas e necessidades reais, certo? E aí, pessoal, saber, né, quando validar requisitos acaba sendo tão importante quanto saber como validar. O primeiro momento ocorre logo após a documentação inicial. Então, antes que as equipes de desenvolvimento iniciem o trabalho, os requisitos devem ser apresentados aos usuários e às partes interessadas para confirmação. Isso envia, ou melhor, isso evita, né, que se comece a programar algo baseado em suposições equivocadas. Então, a validação
deve continuar acontecendo antes do início de cada interação ou fase de desenvolvimento. Em projetos ágeis, por exemplo, cada ciclo de planejamento inclui uma revisão dos requisitos que serão abordados. O refinamento, né, ou grooming, serve para esclarecer detalhes e ajustar as próprias prioridades. E sempre que houver mudanças no escopo, né, na legislação ou nos objetivos de negócio, uma nova validação é necessária. Não se deve assumir que um requisito validado anteriormente continua válido após uma alteração significativa. Cada mudança exige reflexão sobre impactos e adequação, tá? Então, existem, né, algumas técnicas para validar requisitos, né, cada uma adequada a uma situação específica. A revisão técnica com usuários consiste em reuniões estruturadas onde se apresenta um conjunto de requisitos a um determinado grupo de representantes do negócio e área técnica. Eles discutem cada item, avaliam se os requisitos atendem às necessidades reais, né, e sugerem ajustes. Essa abordagem permite detectar mal-entendidos e alinhar também expectativas. A prototipação é outra técnica eficaz. Então, criar protótipos de telas, fluxos ou funcionalidades permite que os usuários visualizem, toquem e experimentem algo semelhante ao produto final, mesmo que o protótipo não tenha todas as funcionalidades implementadas. Ele ajuda a validar fluxos de trabalho, né, layout de informações e também regras de negócio, né? Isso reduz o risco de desenvolver interfaces ou processos que não são intuitivos ou mesmo úteis. Os protótipos, né, podem ser também de baixa fidelidade e como esboços em papel, né, ou em lousa, ou utilizando ferramentas digitais mesmo, à mão livre, tá? Ou mesmo de alta fidelidade, mais parecidos com aplicações reais, né? Dependendo então do nível de feedback que você deseja. O importante aqui, né, pessoal, é vocês também ponderar, né, o tempo, né? Lembra que de baixa fidelidade é muito mais rápido de fazer do que de alta, tá? Então, muitas vezes o de baixa já resolve o problema de passar exatamente o que se espera. Outra técnica, né, importante envolve a construção de cenários, né, ou histórias de uso. Esses cenários descrevem situações reais e utilização dos sistemas, né, passo a passo, revelando como os requisitos se comportam no contexto do dia a dia, tá? Então, uma técnica aqui pode ser interessante, principalmente se vocês utilizarem aí, algumas ferramentas de criação, né, automática, é você fazer um storytelling, né, sobre o problema. Isso facilita até mesmo a contação, né, desses cenários, né, dessas histórias, e se torna mais lúdico, né, mais divertido muitas vezes essas informações, tá? E aí, quando a gente analisa, né, esses cenários, os usuários conseguem é, perceber se alguma regra foi esquecida ou se algo foi descrito de forma impraticável. E por fim, né, a geração antecipada de casos e testes baseados, né, nos requisitos ajuda a imaginar como o sistema será avaliado. Então, ao criar testes antes do código, identificamos requisitos incompletos ou ambíguos e validamos se as condições descritas são compreensíveis e verificáveis. As revisões técnicas, né, são reuniões formais realizadas para avaliar a qualidade de requisitos e identificar possíveis falhas. Elas contam, né, com a participação de profissionais de diferentes perfis, analistas, desenvolvedores, testadores, gerentes de projeto e, em muitos casos, né, representantes do usuário. A diversidade de pontos de vista enriquece a análise e aumenta a probabilidade de encontrar problemas ocultos. Uma revisão técnica bem conduzida consegue um roteiro estruturado. Antes da reunião, os participantes estudam o documento a ser revisado. Durante o encontro, o foco é apontar defeitos, questionar trechos ambíguos e levantar pontos que necessitem da clarificação. É importante que a crítica seja construtiva, visando melhorar o produto e não apontar culpados. E ao final, registrar-se, né, cada
problema detectado, define-se um responsável por resolvê-lo e combina-se também um prazo para implementar as correções. Essa atividade cria um ambiente colaborativo disciplinado para aprimorar os artefatos de requisitos, tá? Bom, a prototipação é uma maneira prática de reduzir incertezas, né, no desenvolvimento de sistemas. Então, quando a gente constrói, né, um modelo simplificado, que ela pode, na verdade, variar, né, de esboços em papel a interfaces navegáveis, a gente oferece, né, uma representação antecipada do que será implementado. Essas visualizações, né, ajudam aos usuários a compreender melhor como as funcionalidades serão disponibilizadas e detectar falhas conceituais ou problemas de usabilidade. Além de reduzir, né, a incerteza, o protótipo permite confirmar fluxos e regras de negócio. Então, ao navegar por telas ou executar uma sequência de passos simulados, o usuário percebe se o percurso faz sentido, né? Se as informações aparecem no momento correto, né? Ou qualquer desenvolvimento, ou melhor, ou qualquer descompasso no desenvolvimento, né? Ou lacuna acaba ficando evidente, né? Então, permitindo ajustes aí antes que se invista, né? Tempo aí de entregas, né? Em produção mesmo. Essa técnica também melhora a comunicação entre equipes, né, a própria equipe técnica e o próprio cliente, né? Essa ideia, né, de transformar descrições abstratas em artefatos visuais, né, que todos conseguem discutir de maneira concreta, facilita bastante essa discussão, tá? E preparar os casos de testes a partir dos requisitos, né, é uma forma eficaz de validar a especificação antes de escrever o código. Esses casos escreve condições de entrada, passos de execução e resultados esperados. Então, baseando-se no que está definido, ao simular o comportamento, né, de uma funcionalidade através de testes, é possível perceber se os requisitos são claros e completos o suficiente para permitir a verificação. Então, ao elaborar testes, né, inconsistências e lacunas surgem naturalmente. Se não é possível definir um resultado esperado para um requisito, isso indica que o requisito está mal escrito, né, ou mesmo incompleto. Essa prática, ela antecipa dúvidas que, né, surgiriam somente na fase de testes do software e já estaria implementado, né? Então, testar requisitos antes do código vai acelerar o feedback e melhora aí a qualidade, né, do produto final, certo? Então, só um pouquinho. Então, durante o processo de verificação e validação, alguns tipos de erros aparecem com frequência. Um deles são os conflitos entre requisitos. Então, duas funcionalidades que se anulam, né, ou regras que se contradizem, por exemplo. Detectar conflitos cedo evita a construção de módulos inconsistentes e desperdício de recursos. Outro problema comum é a existência de requisitos que não têm uma necessidade real por trás, né? Então, às vezes, um pedido surge sem vínculo com o objetivo do projeto ou replicando funcionalidades já existentes. Mas as más interpretações, né, também acabam sendo um problema frequente. Então, um requisito pode ser entendido de formas diferentes por pessoas distintas se estiver mal escrito. Palavras genéricas e termos vagos levam a interpretações variadas. Por isso é importante evitar expressões como sistema rápido, né, ou interface amigável, visto que isso não tem critérios concretos. Além disso, muitas vezes regras implícitas, né, ficam ocultas, não sendo formalmente registradas. Isso impede que todos tenham a mesma compreensão. Então, o processo do V&V, né, ajuda a explicitar essas regras, né, transformando o conhecimento
tácitos, né, em requisitos documentados, né? Só lembrando, né, pessoal, V e V, né, é verificação e validação, tá bom? Muito bem. Um ponto aqui que é importante, né, pessoal? Quando eu falo de regras, né, implícitas, né, elas podem ficar ocultas. Eu costumo usar uma frase sempre, né? O óbvio tem que ser dito e deve ser escrito, certo? Porque é, muitas vezes diferentes contextos podem parecer que coisas óbvias não têm o mesmo resultado, tá? Então é importante você sempre estar reforçando o que já é óbvio, o que você já sabe, tá? Aquilo que está subentendido, tá? Toda vez que você tiver essa sensação, né, que você tiver essa comprovação, você tem um problema, né, que precisa ser resolvido. Você precisa dizer, você precisa documentar, você precisa passar isso para as partes interessadas, justamente para validar se essas regras ocultas, né, se essas regras implícitas, né, se a lógica, né, se que você está entendendo como lógico está correta, tá bom? Bom, e quando a gente ignora a validação, né, ou trata como uma formalidade, como uma, tem uma consequência, né, diretas no próprio sucesso do projeto. O primeiro impacto é o retrabalho. Se o sistema não atende às necessidades reais, será necessário corrigir ou refazer funcionalidades, o que consome tempo, recursos, né, e assim por diante. Em muitos casos, retrabalhar é mais caro do que fazer certo da primeira vez, já que várias pessoas já terão investido esforço em algo que será descartado ou profundamente alterado. Outro efeito, tá, é a entrega de sistemas inadequados. Quando a equipe não valida as funcionalidades com o usuário, o resultado pode ser uma ferramenta que não resolve o problema original, ou até cria novos problemas. Isso frustra, né, é, os próprios clientes e compromete a credibilidade da equipe, né, a credibilidade do próprio time. E a falta de validação também causa atrasos, né? As mudanças de escopo introduzidas tardiamente alteram o planejamento e pressionam os prazos. Com um cronograma, né, prejudicado, os custos totais do projeto aumentam, né? Portanto, validar é uma prática que previne esses impactos e assegura que o sistema entregue e gere valor mesmo, né? E o usuário, né, é a principal referência do processo de validação. Ele é quem conhece o problema, né, a ser resolvido e quem utilizará o sistema no dia a dia. Por isso, tratá-lo como fonte primária de informação é fundamental, né? Envolver o usuário desde o início permite identificar requisitos que realmente agregam valor e também ou descartar, melhor dizendo, né, demandas irrelevantes. Essa participação deve ser ativa. Os usuários precisam examinar protótipos, ler descrições, executar cenários de uso e fornecer feedbacks honestos. A colaboração neste estágio permite corrigir equívocos antes que eles se tornem caros. Ao mesmo tempo, né, durante a validação, há um ajuste de expectativas mútuo. Os usuários podem perceber limitações técnicas ou orçamento, né? E, ao mesmo tempo, os engenheiros podem entender melhor as prioridades do negócio. Essa convergência, né, de visões aumenta a satisfação e diminui as chances de insucesso, tá? Então, gerenciar requisitos é uma atividade que se estende por todo o ciclo de vida do projeto. Não se trata apenas de catalogar pedidos, né, do início do trabalho. É um processo contínuo de acompanhamento, análise e atualização. Cada requisito precisa ser monitorado desde o momento em que é identificado até a sua implementação e verificação final. Esse acompanhamento evita que as informações, né, se percam e permite aí também identificar impactos de mudanças e manter uma documentação muito mais coerente, né? O gerenciamento também envolve controlar mudanças, ou seja, requisitos raramente permanecem estáticos. Ajustes são inevitáveis, né, devido à mudança no mercado.
legislação, né, tecnologia ou estratégia de negócio. O gerenciamento, né, de requisitos cria mecanismos para receber, avaliar e aprovar ou rejeitar essas mudanças de forma estruturada. A rastreabilidade, por sua vez, garante que cada requisito esteja ligado à sua origem e que possamos, né, localizar todas as partes dos sistemas que serão impactadas, né, por uma alteração. Sem um gerenciamento adequado, o projeto se torna vulnerável, né, a surpresas e também à desordem, tá? Então, entender, pessoal, por que requisitos mudam ajuda a aceitar a mudança como algo inevitável e não como falha de planejamento. Uma das principais causas são as mudanças de negócio. Organizações se adaptam a mercados novos, concorrência crescente e estratégias variadas. Isso pode exigir ampla, é, é, pode exigir ampliar, né, e também configurar ou melhor, reconfigurar, né, ou ainda reduzir funcionalidades, tá, para alinhar ao sistema aos novos objetivos. Então, a realidade do negócio, ela está sempre em movimento e os requisitos precisam acompanhar essas transformações. A evolução tecnológica é outro motor de mudança, né? Surgem plataformas, frameworks, dispositivos e integrações que permitem soluções mais eficientes ou mais ricas. Um sistema pode precisar incorporar funcionalidades que aproveitam novas tecnologias ou descartar abordagens obsoletas. Mudanças legais e regulatórias também interferem diretamente, né? Leis de proteção de dados, normas de acessibilidade, requisitos de segurança podem também obrigar adaptações imediatas para manter o sistema em conformidade. Então, ignorar, pessoal, essas exigências podem causar penalidades, né, mais severas. E também, né, acaba sendo o feedback do usuário, né, algo importante aqui, né, para ser realizado. Ao começar a usar o sistema, os clientes descobrem o que realmente funciona e o que não funciona no contexto do seu trabalho. Eles identificam necessidades não previstas e apontam melhorias. Esse feedback, né, é bem importante e deve, obviamente, ser incorporado, né? Em resumo, mudanças, acaba sendo a regra, né, e não a exceção. O gerenciamento eficaz de requisitos, né, reconhece o fato e cria processos para lidar com as mudanças de forma organizada e completamente transparentes. Bom, mas nem todos os requisitos, né, mudam com frequência. Alguns são considerados permanentes, né, porque são intrinsecamente ligados à essência do domínio da aplicação. São regras de negócios ou necessidades que dificilmente se alteram com o tempo. Então, por exemplo, em um sistema bancário, a regra de que um cliente não pode secar mais do que o saldo disponível é uma condição permanente, independente de modismos tecnológicos ou mudanças de mercado. Esses requisitos, né, por serem estáveis, servem de base para a arquitetura do sistema. Eles definem comportamentos essenciais de orientação para o desenvolvimento e todas as suas funcionalidades. Então, reconhecer, né, esses requisitos ajuda a planejar melhor o projeto e a priorizar esforços em torno de requisitos mais voláteis. No entanto, é, permanentes não significa imutáveis, né, por toda a eternidade. Então, mudanças podem ocorrer, mas são raras e exigem revisões profundas no entendimento do próprio domínio, tá? E, bom, pessoal, e ao lado, né, dos requisitos permanentes estão os requisitos voláteis. Eles são caracterizados pela alta probabilidade de mudança. Então, eles podem sofrer alterações devido a fatores externos, né, como novas regulamentações, demandas de mercado ou ainda solicitações específicas do próprio cliente. A influência de tendências tecnológicas e novas oportunidades de negócio também torna alguns requisitos especialmente instáveis, tá? Por sua natureza, requisitos voláteis exigem atenção constante, né? O gerenciamento de requisitos precisa acompanhar de perto, né, esses itens para registrar as mudanças, comunicar os impactos, né, à equipe e ajustar prazos aos custos. Então, eles impactam o planejamento do projeto porque uma alteração pode demandar
repriorização de tarefas e replanejamento do próprio escopo. Reconhecer, né, que determinados requisitos têm caráter volátil ajuda a preparar mecanismos flexíveis de respostas e manter a estratégia do projeto alinhada com a realidade, tá? Mas nem todos os requisitos voláteis, né, mudam pelo mesmo motivo. Os evolutivos são aqueles que se expandem, né, ou se refinam conforme o entendimento do negócio evolui. À medida que o sistema vai sendo utilizado, surgem oportunidades de ampliar funcionalidades ou de otimizar processos. Já os requisitos emergentes são descobertos somente após o início do projeto. São necessidades que não estavam claras durante a licitação inicial e aparecem devido à interação com os stakeholders e uso real. Requisitos migratórios, né, referem-se a mudanças provenientes de migração de dados ou de sistemas legados. Quando um processo se desloca para uma nova plataforma, surgem necessidades de adaptação não previstas. Então, requisitos de interface, né, são os que sofrem maiores variações, em função das mudanças de interfaces com outros sistemas ou mudanças de tecnologia de apresentação, tá? Por fim, requisitos legais são influenciados por alterações na legislação ou em normas regulatórias. Estar atento às categorias de volatilidade, né, e auxiliar a definir estratégias específicas de monitoramento e adaptação para cada tipo, tá? Então, gerenciar requisitos de forma eficaz apresenta diversos desafios, né? Um dos mais evidentes é lidar com um grande volume de mudanças. À medida que stakeholders fazem solicitações e o negócio evolui, a quantidade de alterações pode ser grande. E sem um processo claro, torna-se difícil decidir o que aceitar e o que postergar. Então, manter o controle sobre essas mudanças exige disciplina e ferramentas apropriadas. Outro desafio é a confusão entre diferentes versões de requisitos, né? Se cada alteração gera um novo documento sem vínculo claro, em pouco tempo a equipe não saberá qual versão é a vigente. Essa falta de controle de versão pode levar à implementação ou implementações, né, ah, que são divergentes, né, e também geram retrabalho. Além disso, muitos requisitos possuem dependência entre si, né, ou com módulos já implementados. Então, alterar um requisito sem analisar essas dependências pode causar efeitos colaterais inesperados, né, em outras partes do próprio sistema. O impacto no escopo e os atrasos são consequências naturais desses desafios. Cada mudança precisa ser avaliada quanto à sua influência no esforço total do projeto e no prazo de entrega. Em projetos com um cronograma apertado, apenas modificações podem empurrar ao final, né, do projeto para frente, se não houver folgas planejadas. Então, reconhecer esses desafios e planejar mecanismos de mitigação é essencial para o sucesso do gerenciamento de requisitos, tá? Então, pessoal, é, o gerenciamento, né, de requisitos, ele abrange aí justamente esse conjunto de atividades, né, que se repete ao longo do projeto, tá? Então, por isso ele é um processo, né, um processo contínuo. Então, a primeira, né, das atividades é a identificação. Registrar cada requisito, sua origem e o motivo pela qual ele existe é uma das partes da atividade, né? Isso envolve numerar, classificar e priorizar os itens. Em seguida, vem a análise de impacto, em que se avalia como cada mudança proposta afeta o escopo, o custo, o prazo, né, e as outras partes do sistema mesmo. O controle também de versão garante que todas as atualizações de requisitos sejam rastreadas e documentadas. Cada modificação deve gerar uma nova versão. E o histórico de alterações precisa ser claro para que a equipe saiba quais alterações foram implementadas e por quê. A documentação, por sua vez, envolve manter os requisitos atualizados em locais acessíveis para todos os envolvidos. E, finalmente, a comunicação é o fio condutor de todos os processos.
Garantir que as partes interessadas estejam cientes de mudanças, que dúvidas sejam esclarecidas e que decisões sejam tomadas de forma transparente, tá? O controle, então, de mudanças começa com algum tipo de solicitação formal. Qualquer pessoa interessada, né, no projeto pode propor uma alteração, mas ela precisa justificar o motivo e registrar os detalhes do que deve ser alterado. Esse registro formal impede que mudanças sejam feitas de forma informal ou unilateral, preservando a integridade do processo. Após a solicitação, a equipe responsável faz uma avaliação, né? Analisa a necessidade, verifica se já existe algo semelhante ou se há mudança contrária, né, a outros requisitos já definidos. Em seguida, a gente deve calcular, né, uma estimativa de esforço e de impacto, considerando o cronograma, custos e riscos. Com essas informações em mãos, a mudança pode ser aprovada ou rejeitada por um comitê ou pela liderança do próprio projeto. Se aprovada, os requisitos são atualizados, documentados e a equipe de desenvolvimento é informada. Esse ciclo garante transparência, previsibilidade e evita também alterações arbitrárias que comprometam a qualidade do projeto. Tá? Então, a rastreabilidade, né, acaba sendo a capacidade de estabelecer ligações entre requisitos e outros artefatos do projeto, como modelos, códigos, testes e documentações. Esse relacionamento permite que seja compreendido rapidamente de onde veio um requisito e como ele está sendo implementado. Essa visibilidade, ela é importante para auditorias, revisões, uma vez que ela demonstra que cada requisito possui uma origem legítima e uma implementação correspondente. Do ponto de vista prático, a rastreabilidade permite controlar o impacto de mudança. Ao alterar um requisito, né, o analista consegue identificar quais componentes de software, casos de testes, né, manuais de usuários serão afetados. Isso facilita o planejamento de correlações e evita que seja algo esquecido. Além disso, a rastreabilidade ajuda a manter a consistência entre várias representações do sistema. Sem ela, a gente corre o risco de ter requisitos aprovados que não serão refletidos no código, né? Ou ainda, né, inversamente, funcionalidades de sistemas que não correspondem aos requisitos documentados, tá? Então, diversos tipos de artefatos são rastreados em um projeto de software. Em primeiro lugar, os próprios requisitos precisam ter uma identificação única e estar associados às suas origens, né? Seja um documento de negócio, uma lei ou uma demanda de usuário. Os casos que de o uso, né, descrevem ah, interações típicas entre usuários, né, e o sistema. E sua ligação com requisitos ajuda a comprovar que o comportamento implementados, né, refletem aí necessidades reais. Os casos de testes também são é, elementos chaves, né? Cada teste deve ser associado ao requisito que pretende verificar, garantindo aí que a cobertura de teste atende ao que foi especificado. Então, é, protótipos, né, ou modelos interativos representam visualmente funcionalidades que devem apontar para requisitos que se materializam. Por fim, a documentação, né, seja ela manuais, guias e relatórios, né, precisa referenciar requisitos para que usuários e desenvolvedores entendam por que determinadas funcionalidades existem. Essa rede de relação cria uma estrutura robusta de rastreabilidade que sustenta o ciclo de desenvolvimento, tá? Então, é, estabelecer políticas, né, de rastreabilidade acaba sendo a forma que a gente define, né, como as ligações entre artefatos serão criadas e também mantidas. Regras claras, né, indicam, por exemplo, que
todo requisito deve ter um identificador único, que toda mudança deve ser registrada em uma ferramenta central. Também definem como relacionar, né, requisitos e casos de testes. Há trechos de código, né, ou elementos de design. Essas regras, né, ou melhor, sem essas regras, né, os membros da equipe podem adotar práticas diferentes, resultando aí em perdas de consistência. Então, as políticas, né, também determinam quem é responsável por manter a rastreabilidade. Pode haver um analista, um papel específico encarregado de garantir que cada novo requisito seja devidamente associado aos seus artefatos. Os níveis mínimos de rastreabilidade definem até onde as ligações devem ser mantidas. Em projetos com poucos recursos, né, pode-se decidir rastrear apenas os requisitos prioritários. Já em projetos críticos, exige-se rastreabilidade completa. Então, estratégias, né, variam conforme o contexto. Em ambientes ágeis, podem ser utilizadas ferramentas integradas que registram automaticamente os vínculos, né? Em projetos tradicionais, planilhas ou sistemas especializados também podem ser utilizados. Em resumo, políticas e rastreabilidade são essenciais para que a equipe não se perca no volume de artefatos gerados. Elas dão a estrutura e previsibilidade ao processo de manutenção dos requisitos e de seus derivados, tá? Com políticas bem definidas, fica mais fácil auditar o projeto, responder às mudanças e garantir que o produto final esteja alinhado ao que foi acordado, tá? A complexidade do gerenciamento de requisito cresce conforme o tamanho do projeto. Para a gente conseguir lidar com isso, existem ferramentas de apoio que automatizam várias atividades. Ferramentas como Jira, README, eh, são populares, né, em ambientes ágeis. Então, elas permitem registrar requisitos ou histórias de usuário, né, e acompanhar aí o progresso, né, gerenciar versões e interpretar com recursos de trabalho e desenvolvimento. Elas também oferecem papéis que facilitam a visualização de prioridades e a comunicação entre os membros da equipe. Para projetos com rigor exigidos por normas e certificações, há ferramentas especializadas, como o IBM Doors, né, por exemplo. Esse tipo, né, de solução foca na gestão de requisitos complexos, suporte à rastreabilidade avançada, né, e também a integração com ferramentas de modelagens e testes. O Azure DevOps da Microsoft integra repositórios de código, né, e também gerenciamento de tarefas, pipelines de integração contínua e também a backlog de requisitos. E para que a equipe ou as equipes, né, menores ou projetos de menor porte, né, um Trello estruturado com etiquetas ou Notion, né, checklists e links entram entre cartões, né, pode ser o suficiente. A escolha de ferramentas deve considerar o tamanho do projeto, a criticidade, o domínio e a maturidade da própria equipe, tá? É, o gerenciamento de requisitos, então, envolve a criação e manutenção de artefatos, diversos, né? Um dos principais é o plano de requisitos, que descreve a abordagem adotada para elicitar, documentar, verificar, validar e gerenciar as próprias mudanças, tá? Esse plano define responsabilidades, metodologias e padrões que serão utilizados no projeto. Diagramas de requisitos, como o diagrama de caso de uso ou modelos de domínios, ajudam a visualizar relacionamentos e escopos de forma gráfica, facilitando a comunicação com os stakeholders. Outro artefato, né, importante é o histórico de mudanças. Ele registra todas as alterações de requisitos, incluindo data, autor, motivo e impacto estimado. Então, relatórios de impacto e status fornecem um panorama de atividades de gerenciamento. Quantos requisitos estão aprovados? Quantos estão em revisão? Quantos foram alterados? Né? São aí respostas aí que a gente consegue dar. Por fim, todos esses documentos precisam ser versionados, né? Então, manter versões permite reverter alterações, comparar estados distintos do projetos e atender exigências de auditoria. A combinação desses artefatos dá transparência e robustez ao processo de desenvolvimento, tá?
É importante, pessoal, enfatizar, né, que o gerenciamento de requisitos não é uma etapa isolada no cronograma. Ela começa no primeiro dia do projeto, tá? Quando as primeiras necessidades são levantadas e continua, né, até a entrega final. Ao longo de todo esse período, o monitoramento deve ser constante. Então, cada nova informação, cada feedback do usuário, cada mudança, né, no ambiente de negócios precisa ser avaliada quanto ao seu impacto, né, nos requisitos. Então, revisões periódicas garantem que os requisitos permaneçam relevantes. Em intervalos regulares, né, a equipe revisa os requisitos existentes para verificar se continuam válidos e se atendem às expectativas. Essa prática promove ajustes contínuos, adaptando o projeto à realidade em tempo real. Ignorar revisões e ajustes, né, deixa o projeto à mercê de mudanças repentinas e compromete aí o resultado final. E ao final, pessoal, é essencial entender que verificação, validação e gerenciamento de requisitos são processos interdependentes. A verificação fornece informações objetivas sobre a qualidade de especificação e, ao detectar defeitos, orienta a necessidade de mudanças. Essas correções, melhor dizendo, né, eh, alimentam o processo de gerenciamento e que atualiza a documentação, né, e comunica as alterações. A validação, por outro lado, ajuda a definir prioridades ao confirmar com os usuários quais os requisitos trazem mais valor. O gerente pode direcionar esforços e recursos de forma mais assertiva. A rastreabilidade, então, funciona como a cola que mantém todos os processos organizados. Ela conecta requisitos, né, verificados e validados a próprios artefatos, né, do projeto e permite que o gerenciamento compreenda o impacto de qualquer mudança. Sem a rastreabilidade, seria difícil, né, seguir um fluxo eh, de uma alteração, desde sua origem até até as linhas de código, né, casos de testes que são correspondentes. Portanto, integrar o VI/V, né, e gerenciamento significa criar um ciclo, né, virtuoso de melhoria contínua, em que a qualidade técnica e a aderência ao negócio se reforçam mutuamente. Processos, né, complementares não significam processos redundantes. Então, cada um tem a sua função, né, e contribui para a qualidade final do produto. Quando bem integrados, evitam gaps e sobreposições, reduzem riscos e aceleram a entrega de valor. Ao longo do projeto, né, é interessante que vocês busquem manter esse equilíbrio, né, dando igual importância à verificação detalhada e à validação com os usuários e ao próprio gerenciamento disciplinar dos requisitos. Então, essa acaba sendo o chão da fábrica para entregar software de qualidade, né, que satisfaça o cliente, né, e seja sustentável para a própria equipe, tá bom? E bom, galera, com isso chegamos aqui ao fim, né, do encontro, né? A ideia aqui é que a gente possa aplicar, né, essas interações e tal, e você pode aí reduzir os riscos, né, de melhoria, de comunicação, né, com os sistemas, e equipe e entrega de produtos mais aderente às necessidades do negócio. Reforça o hábito também de documentar, revisar os requisitos, né, com cuidado e de validar constantemente com os usuários de gerenciamento de mudanças de forma organizada. Tá bom? E é isso, galera. Um grande abraço e até mais.